Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração Sonda, Comunidade Nacional de Guadalupe, Santo Antônio Jesus. Estamos aqui hoje para refletir no Evangelho de Mateus 9, de 1 a 8. Esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para o outro mar, a outra margem do lago, e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, porque tendes esses maus pensamentos em vossos corações, o que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para os que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja aqui que no final fala aqui: ficaram com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então, muitas vezes, meus queridos irmãos, as pessoas pensam que o poder está na mão dos homens, porque Jesus estava se colocando ali, né? Eles olhavam Jesus como um homem comum. Porque no início da palavra fala que Jesus, naquele tempo, Jesus, né, atravessou para o outro mar do lago e foi para a sua cidade. Ele estava na cidade dele, então todos aqueles que estavam ali o conheciam. Sabia que Jesus era filho de quem? Filho de Maria, filho de José. Não são seus irmãos fulano, Judas, José, né? Tiago, José e Judas? Não são as suas irmãs que vivem no nosso meio, como diz a palavra? Então Jesus fazia parte daquela comunidade, todo mundo sabia quem era Jesus. Então aí, naquele momento em que Jesus realiza aquela graça, né? Eles, quem é esse homem? Achou que Jesus estava blasfemando, que ele vai perdoar pecados? Mas muitas vezes, meus queridos irmãos, o que nos aprisiona realmente é o pecado. Que muitas vezes a gente precisa, muitas vezes não sempre, a gente precisa dessa libertação, ser liberto. E muitos ali estavam ainda presos, porque olhavam Jesus achando que Jesus era um comum que nem ele. Fisicamente Jesus era igual a eles, mas ele era muito mais do que um parente deles que estava ali realizando milagres e curas. Ele era o Filho de Deus. Então, verdadeiramente, eles glorificavam a Deus. E a primeira palavra fala: por ter dado tal poder aos homens. Então, as pessoas às vezes achavam até que Jesus era um homem qualquer, mas Jesus não era. Então, meus queridos irmãos, o nosso Deus é o único que tem poder para tudo. Se você ver em algum lugar determinado curas, libertações, salvação, milagres, é o Jesus que está ali naquele lugar, utilizando de nós mortais, pessoas simples, pessoas humildes, que tem que ter aquela humildade no coração, e para que as curas e as libertações sejam realizadas. Então Jesus ali naquele lugar, Jesus disse: levanta-te e vai, sejas curado. E aquele homem foi curado. E que Deus possa cada dia curar as nossas mágoas, os nossos ressentimentos,
para fazer uma cura completa em nossa vida, seja física, seja espiritual. Em nome de Jesus. Amém.